Quem aqui já assistiu Eu, a Patroa e as Crianças? O sitcom é amado por muitos, mas você se lembra por que a série acabou? Bom, o seriado que todo mundo conhecia simplesmente terminou sem um final, e o que poucas pessoas sabem é que o último episódio da série está envolvido em uma polêmica para algumas pessoas. Então fica aqui com a gente que a gente vai te explicar tudo. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal logo no comecinho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E olha, comenta aqui também, porque cada interação faz a diferença. Confia em mim que faz, viu? E também já vai lá no Instagram. Parece aquele cara do vendendo coisa na televisão, é verdade. sabe? E não esquece de conferir o nosso Instagram, porque lá a gente posta várias coisas do universo do cinema, então vai lá dar uma olhada. Agora vamos voltar lá pros anos 90, quando os irmãos Wayans começaram a revolucionar a TV americana. Talvez você conheça eles pelos filmes Todo Mundo em Pânico, As Branquelas, mas antes disso eles já estavam arrebentando na televisão. Criaram a Wayans Bros Entertainment e o programa icônico era In Living Color, que trazia um humor inteligente, sátira social e um elenco majoritariamente negro, que era algo raro na época. Porém, Marlon e Shawn Wayans começaram a olhar mais pro cinema, porque produzir pra TV tava ficando um pouco difícil. Já Damon Wayans, por outro lado, continuou firme na televisão. Ele queria criar algo próprio, um programa familiar que mostrasse o caos, o amor e as confusões da vida real, inspirado na própria infância e experiências pessoais, sem cair no clichê. E foi assim que nasceu a ideia de Eu, a Patroa e as Crianças. A série mostrava o dia a dia do pai Michael Kyle, da esposa Jay e dos filhos Junior, Claire e Cad, com aquele humor leve, piadas rápidas e lições de vida. Mas a série não era só risadas, ela também abordava temas como gravidez na adolescência, conflitos familiares e escolhas da vida. Tudo isso trazendo um toque da realidade, né? Ou seja, aproximava mais o público. E eu não esqueço que eu tive uma aula uma vez de geografia, onde o meu professor trouxe essa série e ele... Não tem nada a ver com geografia que eu vou falar, mas... O nosso professor. Nossa, tá bom. Era seu também. Obrigada. Beijo, Edu. E ele falou o quanto essa série era diferente do que a gente estava acostumado a ver na época, né? Porque ali a gente via uma família preta, onde eles eram bem de vida, o que não era algo que era retratado na época. Normalmente as pessoas pretas eram, tipo, ou empregadas, ou uma pessoa que estava ali trabalhando apenas, ela nunca tinha um grande destaque na história. E aqui a família inteira tinha uma boa vida e eles eram um destaque da história. Então eu lembro quando ele falou isso me pegou muito. Eu lembro que eu, tipo, nunca tinha olhado pra essa série desse jeito, e eu já assisti a série, obviamente, como qualquer brasileira, né? Porque essa série aqui, eu acho que ela entra pra lista daquelas séries que são americanas, mas são mais brasileiras que americanas. Eu, a Patroa e as Crianças estreou em 2001 e logo conquistou audiência nos Estados Unidos, com prêmios e indicações, e muita gente se identificando com o caos da família Kyle. Mas a série fez um sucesso ainda maior no Brasil, tendo a exibição no SBT com a dublagem icônica, piadas e memes que marcaram toda uma geração. O público amava as confusões do Michael, as lições que ele dava. Cada episódio era a mistura perfeita de risada e realidade. Cara, eu tenho milhares de episódios favoritos dessa série, mas um dos que eu mais amo é aquele episódio que ele vai no oftalmologista. Eu não vou ser reprovada? Não vou. Muito bem, senhora Bianca. Por favor, senhora Bianca, fique atrás da linha amarela. Tá bom. Atrás da linha amarela. Agora cubra seu olho esquerdo e leia a terceira linha. Deixa comigo. Isso é moleza? Isso é um G, ponto de interrogação 3, ponto de exclamação, N-O-O-G. Senhora Bianca, pode ler a primeira linha? Pode crer. Aquele é um S. O sucesso no Brasil se deve por causa da dublagem icônica que acabou fazendo parte de toda a infância e adolescência de todos os brasileiros. Mas nem tudo eram flores nos bastidores. Rumores dizem que Damon Wayans teve algumas divergências com a produção, especialmente sobre o controle criativo da série. Apesar disso, a série manteve seu sucesso por 5 temporadas, com episódios que viraram memes e referências culturais. No caso, tem uma curiosidade da série que sempre fica repercutindo, porque a galera pergunta muito por que isso aconteceu, que é o fato deles terem trocado a Claire da primeira temporada pra segunda temporada. E caso você não saiba o motivo, amanhã a gente vai liberar um shorts falando um pouco sobre isso. Bom, mas depois de 5 temporadas, veio a grande surpresa. Eu, a Patroa e as Crianças foi cancelada, fazendo todo mundo se perguntar até hoje, como que uma das comédias mais queridas acabou sem um final? E por que ela acabou? Em 2005, quando o último episódio da 5ª temporada foi ao ar, eles logo em seguida revelaram
revelaram que a série havia sido cancelada. E isso deixou tanto os fãs da série em choque quanto o próprio elenco. Até porque o último episódio termina sem o final definido, ou seja, deixou um baita de um suspense. O episódio final da 5ª temporada terminou mostrando o Júnior e a Vanessa lidando com a paternidade na adolescência, mas o destino da família Kyle ficou em aberto, ou seja, deixou meio que mostrando que poderia ter uma nova temporada. Nesse episódio, a Jay pede pro Michael fazer uma vasectomia para evitar ter mais filhos. Ele inicialmente se recusa, então a Jay revela que fará uma histerectomia, mas o Michael muda de ideia, ele revela que vai sim fazer a vasectomia, porém a Jay joga a bomba tanto na cara dele quanto na nossa, já que ela revela que não precisa mais, porque ela já tá grávida. Essa reviravolta tinha tudo para transformar a dinâmica da família Kyle em algo muito interessante de ser visto na 6ª temporada, até porque a gente teria que ver, né, eles ali lidando com um novo bebê e também qual seria a reação da família ao descobrir que a Jay tava grávida de novo. Mas, surpreendentemente, no mesmo dia que o episódio foi ao ar, a ABC anunciou o cancelamento de Eu, a Patroa e as Crianças. Só que rola uma polêmica muito maior relacionada a uma cena desse episódio, inclusive muita gente não chegou a assistir por causa disso. No episódio, como a gente disse, Jay conversa com Michael sobre não querer engravidar e sugere que eles evitem relações sexuais até que ele faça uma vasectomia. No dia seguinte, ela acorda e comenta que dormiu mal e que acordou com a camisola no tornozelo. O Michael, brincando, responde que também acordou sem cueca. Em seguida, a Jay diz que já tinha dito que não queria ter relações sexuais e o Michael comenta que não fez nada e que só tirou fotos dela. Tudo isso acontece num tom de brincadeira, mas a sequência acabou gerando debates entre os fãs que questionaram se o comportamento dele poderia ser considerado abusivo. É uma frase polêmica que até hoje rende comentários na internet. Tem muita gente que acha que não teve abuso nenhum, que não tem nada a ver, era só uma piada da série, até porque como o Damon está envolvido na produção, né, nos roteiros da série, muita gente levanta o fato de que como que ele colocaria o Michael sendo um abusador, tipo, ele jamais faria isso. A questão é, a fala é esquisita, muita gente acha esquisita, então tem gente que nem assiste esse último episódio justamente pra não ter essa visão do Michael, sabe? Tipo, eu vi uns comentários na internet de gente que odeia até ele hoje em dia depois desse episódio. Aí eu quero saber de vocês, o que que vocês acham? Vocês já assistiram esse episódio? Vocês acreditam que ele tem uma fala esquisita ou não? É realmente apenas uma brincadeira? E assim, eu também vejo muita gente levantando que tem muita gente tentando problematizar a série, né? Hoje em dia tudo problematiza. Só que assim, gente, é a realidade, né? No caso, essa série aqui, ela é uma série de comédia, mas não quer dizer que não tenham falas erradas, como todas as séries e filmes dos anos 2000. Até os filmes de hoje em dia ainda saem com algumas coisas que não tem nada a ver. Então, quem dirá uma série dos anos 2000? Então, eu não acho esquisito nessa série ter alguma coisa ali que pode ser vista de uma maneira errada hoje em dia, mas tem essa questão, né? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, então a gente quer saber de vocês. O que vocês acham? Até porque eu tava assistindo a primeira temporada, né? Os primeiros episódios que eu não vi, eu só vi episódio jogado quando eu era criança. E tipo assim, o personagem do Michael é super machista. Demais! Tipo assim, você já vê no primeiro episódio, aí você fala, por que ele não faria um comentário de brincadeira? Tipo... Ou será que ele fez algo? Não dá pra saber. Mas foi estranho. Não tem essa, né? Tipo assim... e entra uma questão aqui também, eu vou criar uma polêmica, que existem homens, não todos, graças a Deus, mas existem homens que acham que só porque eles estão casados com as mulheres, eles têm o direito do corpo delas. Pode tudo. E aí, ou seja, de repente o Michael, com os pensamentos dessa época, né, achava que só porque ele era casado com a Jay, por que não fazer algo enquanto ela dorme? Problematizei aqui, hein? Não, mas é igual o pessoal, o roteirista é o irmão dele. E daí? Tipo assim, gente, às vezes os homens nem sabem que isso é abuso. Então, ainda mais nos anos 2000, quando nem se falava sobre isso. Pois é. Mas voltando, aparentemente o motivo real do fim da série é que ela sofreu com a concorrência do reality American Idol, que dominava as noites de terça nos anos 2000. Isso porque reality shows eram baratos, interativos e conquistavam milhões na época. E o resultado disso é que as sitcoms que disputavam o horário, incluindo Eu, a Patroa e as Crianças, tiveram a audiência despencando. Oficialmente, a ABC não revelou a decisão, mas a grande suspeita é o tal do American Idol, que passava no mesmo horário e dominava a audiência na Fox. O presidente da ABC na época, Stephen McPherson, comentou que o reality estava prejudicando o desempenho das comédias de quinta-feira, incluindo Eu, a Patroa e as Crianças. E olha só esse detalhe, na temporada anterior a série batia uma média de 10 pontos de audiência. Já no ano do cancelamento, a série batia 7.2. Pode parecer pouco, mas essa diferença é bastante. Outra coisa que fazia diferença é que a série, assim, ela até que ganhava algumas premiações populares, como o People's Choice, BET Awards, porém, grandes premiações como o Globo de Ouro, o Emmy, ela não concorria. Então isso também, né,
colocava a série um pouco pra baixo. E além disso, ainda tem mais uma possível peça aqui no quebra-cabeça que a gente já falou aqui no vídeo, que é o fato do Damon Wayans querer ter mais controle criativo da série, então possivelmente pode ter tido algumas tretinhas ali. Mas isso é apenas rumores, nada confirmado. Bom, mas se isso for real, isso pode ter influenciado na decisão da ABC de cancelar a produção. Damon também revelou que os problemas vinham de cima, ou seja, ele revelou que os produtores ligavam muito mais para os negócios do que para a criatividade. Eles normalmente diziam que queriam algo novo, porém na prática eles preferiam continuar com algo que já estava dando certo. E nesse momento, o que acontecia? O próprio Damon revela que as séries onde envolviam personagens pretos eram as que mais sofriam. E olha só, recentemente a série voltou a aparecer nas listas da Netflix americana, gerando especulação sobre um possível revival, mas até agora nada confirmado. O Damon Wayans na época acabou revelando que ele tinha planos para a sexta temporada, até mesmo, né, um novo bebê na família Kyle, porém esses planos nunca aconteceram já que a série foi cancelada. E aqui entra uma das polêmicas mais comentadas entre os fãs. Rumores apontam que a Jay, na verdade, na sexta temporada, nem estaria grávida, seria uma gravidez falsa. Eu vi isso há um tempo já, que na verdade na sexta temporada eles iam descobrir que ela não estava grávida. E, tipo assim, eles iam continuar a história daí. E aí eu fiquei tipo, era só um plot de repente no final da quinta, só pra terminar, tipo, oh meu Deus, preciso assistir a sexta temporada. Mas aí não teve, né? Aí ficou assim, jogado. Mas legal, né? Legal. Como terminou, mas poderia ter continuado mesmo. Até porque essa reviravolta teria mudado completamente a dinâmica familiar e gerado muita discussão, já que a gravidez de Jay foi o ponto central do último episódio. Mesmo com essas histórias não oficiais, o legado da série continua firme. O elenco continua ativo em outros projetos, mas a família Kyle permanece na memória de quem cresceu assistindo Eu, a Patroa e as Crianças. Conta pra gente se vocês assistiam, a gente aqui, obviamente, assistia. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!